nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, primeira semana do tempo comum, e é com alegria que partilhamos a palavra do dia, que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem nos fazer um chamado ao anúncio do Evangelho. No início, narra que, depois da prisão de João, Jesus inicia a sua vida pública, inicia o chamado, a vocação dos primeiros apóstolos. João, que era o mensageiro de Jesus, havia sido preso por questões políticas, questões de poder, e mesmo assim Jesus não se amedronta. Jesus inicia o seu anúncio do reino de Deus. Ele inicia a missão ao qual ele havia vindo ao mundo para fazer. No versículo 15, Jesus fala: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Jesus, ele veio para nos salvar. Então o tempo de espera por liberdade, por salvação, havia se completado. Ele se completa na vinda de Jesus. E o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Então Jesus nos chama a fazer a nossa parte, fazer os nossos sacrifícios e crer na boa nova, crer nele. E acreditar em Jesus não é somente acreditar que ele nasceu, que ele morreu e ressuscitou por nós, mas é principalmente obedecer ao chamado que ele nos faz, de sermos propagadores dessa mensagem, de sermos anunciadores do Cristo. Os primeiros apóstolos, eles são escolhidos por Jesus, eles são pessoas simples, e Jesus usa do ofício deles, do trabalho, do dia a dia deles, para chamá-los ao serviço do reino. Narra que Simão e André foram os primeiros a ser chamados. Simão, que depois foi chamado Pedro, e André, eles estavam pescando, estavam trabalhando, e Jesus chega e diz: vinde após mim, vinde comigo, me sigam, que eu vos farei pescadores de homens. Jesus não queria que eles pescassem mais peixes, mas eles eram escolhidos para pescar almas, pescar homens para Jesus. Mais adiante, Jesus vê Tiago e João, seu irmão, e também os convida ao reino, os convida ao serviço. E a Bíblia narra que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse é o nosso chamado de hoje, deixar tudo e seguir Jesus. Isso não quer dizer que vamos deixar a nossa família em vão, não quer dizer que vamos largar o nosso emprego de uma hora para outra, mas nós devemos deixar tudo aquilo que está à frente de Jesus na nossa vida. Nós devemos deixar tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, se é o dinheiro, se é o trabalho, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. Jesus nos chama para sermos seguidores dele, para sermos anunciadores do reino dele, e que nós possamos acolher esse chamado e colocar efetivamente Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Cumprir o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Que nós possamos, assim como os primeiros apóstolos, aceitar o chamado de Jesus e sermos também anunciadores, porque apóstolo é aquele que dá continuidade à boa nova, ao anúncio e àquilo que Jesus fez e faz por nós. Que nós possamos anunciar as belezas de acreditarmos em um Deus que nos salva, em um Deus que nos chama pelo nome, em um Deus que nos chama
a anunciar esse reino, a anunciar a vida eterna que nos espera. Amém. Muito obrigada por estar conosco no nosso canal e até semana que vem.